1924, um grupo de capitalistas e técnicos ingleses, chefiados por Lord Lovat, tomou rápido contato com as portentosas terras roxas do norte paranaense, impressionando-se com a opulenta beleza da Mata Virgem, que vestia toda a imensa gleba. Pela experiência adquirida em outros países, esses homens tiveram a segura visão da extraordinária riqueza agrícola e industrial reservadas para a região. Por isso, em 1925, compraram por escrituras públicas uma área superior a 500 mil alqueires para desbravamento e colonização. Foi fundada então a Companhia de Terras Norte do Paraná, cuja maior acionista era a Paraná Plantation Limitada, de Londres. A fim de facilitar a penetração e a colonização das suas terras, tão afastadas das vias férreas existentes, a Paraná Plantation adquiriu a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, cujos trilhos se prolongaram rapidamente até o rio Tibagi, partindo de Cambará. Uma vez atravessado o Tibagi em balsa, a viagem continuava por estradas de rodagem até a primeira cidade planejada pela companhia, Londrina. O município de Londrina foi criado por decreto estadual de 3 de dezembro de 1934 e esta sucessão cronológica de vistas da cidade mostra o seu extraordinário e rápido crescimento. Aqui vemos Londrina em 1933, com suas casinhas modestas, todas elas de madeira. Eis aqui o Hotel Luxemburgo. Foi o primeiro da cidade que nascia. Também o primitivo escritório da Companhia de Terras ficava na parte mais central de Londrina, na hoje denominada Praça Willie Davis. A companhia mandou construir o primeiro hospital da cidade. Alguns aspectos do jardim que substituiu a Mata Virgem ao redor da igrejinha de madeira. Primeiros casamentos realizados em Londrina de 1934. Quando a terra é fértil e generosa, as famílias se constituem mais depressa. Por toda parte, a imponente figueira branca atesta o alto padrão das terras. A companhia começou a abrir centenas de quilômetros de estradas para a penetração nas suas terras. Nos últimos 30 anos, milhares de famílias entraram e fixaram-se na região. O plantio do café tornou-se a grande atividade agrícola. Milhões de cafeeiros aqui plantados formam a segunda grande lavoura do Brasil. Ainda em 1934, o Sr. Arthur Thomas mostrou pessoalmente as terras da companhia aos membros da missão mandada pela Liga das Nações a fim de estudar a colocação no Brasil de milhares de assírios. Nessa viagem encontraram alguns dos mais antigos habitantes da região.
Poceiros radicados há anos em pleno coração da mata, levando vida primitiva, centenas de quilômetros afastados da civilização. Receberam com grande alegria a visita do Sr. Thomas e dos seus companheiros. Na cadeia de cidades planejadas pela companhia, rumo sudoeste, surgiu a colônia Roland, núcleo de lavradores alemães que trouxeram para a região os seus costumes e as suas culturas agrícolas. O ex-ministro alemão Dr. Koch Weser e esposa vieram de sua pátria para se fixarem em Rolândia, onde compraram terras e construíram a sua residência. Com suas ótimas culturas de trigo, os novos colonos tornaram-se autossuficientes quanto ao abastecimento do precioso cereal. Na mesma ocasião surgiram as primeiras fazendas para a criação de gado para corte. A bela ponte ferroviária sobre o rio Tibagi, medindo 395 metros de comprimento, foi inaugurada em junho de 1935, contando a cerimônia com a presença do Sr. Manuel Ribas, interventor no Paraná, e outras altas autoridades, saudadas pelo Dr. João Sampaio, vice-presidente da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná. A chegada londrina da primeira composição ferroviária constituiu um acontecimento festivo. Os trilhos da via férrea continuaram a penetrar a região, atingindo Arapongas em 1940. A inauguração da estação de Arapongas contou também com a presença do interventor federal no estado do Paraná, Sr. Manuel Ribas. A companhia jamais descurou da abertura de novas estradas de rodagem. A 80 quilômetros de Londrina, foi fundada a cidade Lovat, atualmente chamada Mandaguari. E aqui vemos a primeira casa a ser construída em Marialva. Milhares de lavradores japoneses
radicaram-se no norte paranaense, atraídos pela fertilidade da terra. O sitiante nipônico represou as águas de um regato e obteve o lago para criar carpas. Eis o que a boa terra produz, um cará de 60 quilos. A lavoura de algodão, tão importante para a economia nacional, é também aqui muito rendosa. Centenas de alqueires de ótimas terras foram cobertos com belíssimas lavouras de canas-de-açúcar. Porém, o café sempre foi o rei das culturas do norte do Paraná. Uma florada constitui espetáculo inesquecível. Ela anuncia ao cafeicultor a abundância da próxima safra. Aqui, a média de produção das lavouras cafeeiras é de 180 arrobas por 1000 pés. Desde a colonização do norte do Paraná até hoje, as estatísticas indicam como tendo sido plantado 1 bilhão de cafeeiros. Londrina recebe em 1948, com grandes festas, a visita do general Dutra, então presidente da República. O ilustre visitante dos jardins da residência do senhor Arthur Thomas, em companhia dos senhores Gastão Mesquita, Cássio Vidigal, Hugo Cabral, governador Moisés Lupião e do anfitrião. As estradas continuam a penetrar a terra virgem, rumo ao novo objetivo urbanístico da companhia, a fundação de Maringá. Por toda parte a mata revela o alto padrão das terras. Os engenheiros, autênticos pioneiros desbravadores, são sempre os primeiros a chegar. Para o perímetro urbano da nova cidade que vai surgir, planejada e realizada pela companhia, foram reservados 600 alqueires. Todo o terreno já está limpo e recebeu o traçado das principais ruas. E aqui vemos a primeira casa levantada em Maringá. O chamado Maringá Velho, com o seu primitivo hotel, data de 1941.
Para as solenidades oficiais de fundação de Maringá, em maio de 1947, foi levantado na futura Avenida Brasil um palanque ocupado por Mr. Thomas e autoridades, tendo o padre Scherer feito o discurso alusivo ao ato. O hasteamento da bandeira brasileira marcou o ponto alto da solenidade. Esta estrada, este caminho rústico passando pelo centro da área urbana, não é nada mais, nada menos do que a atual Avenida Brasil. Eila, a Avenida Brasil de 1947. Este grupo de casas comerciais e residenciais constitui as construções pioneiras de Maringá. Esta é a primeira sede dos serviços da Companhia de Terras. Já em 1950 pousavam regularmente em Maringá os aviões de passageiros da VASP. Vejamos agora do alto Maringá de 1950. Realmente, quem poderia prever um desenvolvimento tão rápido para esta hoje importante e rica cidade do Interlândia paranaense? Aqui temos a Avenida Brasil em 1950. Poucas cidades brasileiras revelam um progresso tão pujante e um crescimento tão vertiginoso como Maringá. Com 10 anos apenas de existência, a sua população urbana é de 40 mil habitantes. Suas ruas e avenidas são largas, bem traçadas, ostentando de ano para ano edifícios maiores, mais bonitos e de linhas mais arrojadas. Esta é a bonita Praça Dom Pedro II, vendo-se ao fundo a Igreja Matriz. A movimentada Avenida Brasil, principal artéria urbana de Maringá, mede 8 quilômetros de extensão e 45 metros de largura. A cidade pode orgulhar-se de possuir um dos maiores e melhores hotéis do Interlândia brasileiro. Ei-lo aqui, o grande Hotel Maringá, construção de bonita arquitetura moderna que se ergue na Praça Dom Pedro II. O campo de aviação dispõe de pistas que permitem o pouso dos grandes aviões das linhas comerciais. Companhias aéreas, sendo sempre muito intenso o tráfego de passageiros.
Também aqui, o café é a grande riqueza agrícola do município, que possui 200 milhões de cafeeiros. A cidade Cianorte, fundada também pela companhia, fica depois do rio Ivaí, o belo curso d'água onde ainda são visíveis e encontráveis as lendárias ruínas das missões jesuíticas. Uma ponte de via dupla medindo 300 metros de comprimento está quase concluída. Cianorte dista por terra 90 quilômetros de Maringá e 210 quilômetros de Londrina. A principal pista de pouso do aeroporto local é bem comprida, tem a direção este-oeste e nela descem aviões comerciais com viagens regulares 2 vezes por semana. Grandes áreas já estão sendo arruadas e loteadas no perímetro urbano. Muitas das ruas já abertas estão ainda cercadas pela mata. Mesmo assim, nelas já vão surgindo inúmeras construções. Esta é a rua principal de Cianorte, já com numerosos e intenso movimento de veículos e prédios. A primeira igrejinha de madeira, tendo como pano de fundo a bela mata. Já existem numerosas casas de tijolos, tanto comerciais como residenciais. E como se não bastasse essa dádiva generosa da natureza, que é a extraordinária fertilidade do solo, a região norte do Paraná é também rica em grandes e pequenos rios, ribeirões e prodigiosas quedas d'água, que constituem perenemente fonte de preciosa energia hidroelétrica e cenário de incomparável beleza nesta região abençoada, celeiro agrícola do Brasil.